What If, conhecido também como O que aconteceria se, é a revista oficial da Marvel para criar possibilidades alternativas do seu universo. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente como funciona esse conceito, por isso dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição. Existem basicamente mais de 200 histórias What If, então fica bem difícil separar algumas poucas para uma lista. Por isso eu tô fazendo aqui as histórias que são provavelmente as mais conhecidas. E claro que com essa imensa quantidade tem espaço para outros vídeos sobre isso. Então a lista de hoje é sobre as 8 melhores histórias What If da Marvel. Começando a lista com a primeira história publicada, What If Volume 1, número 1, de 1977. O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se juntado ao Quarteto Fantástico? Aqui, quando o recém-surgido Homem-Aranha foi conversar com o quarteto para se unir ao grupo pensando que poderia ser um trabalho pago, ele descobriu que a equipe não recebe dinheiro pelos atos heróicos e não o aceitaram na equipe também por ele estar sendo procurado nessa época. Mas dessa vez, Sue Storm convence Reed Richards e aceitam lhe pagar mesmo que pouco, transformando o quarteto no Quinteto Fantástico. Isso acaba fazendo com que todos os inimigos que seriam exclusivos do Aranha se tornassem inimigos do quarteto também, gerando muito mais problemas para a família, inclusive problemas internos entre os integrantes. Sue acaba ficando de lado por causa disso e é constantemente excluída das missões pela adição do Homem-Aranha. Isso a faz cair nos braços de Namor, que sempre a quis, e assim ela fica com ele no seu reino subaquático. Ou seja, a adição do Homem-Aranha ao quarteto acabaria com a primeira família da Marvel. Mas ainda falando do Quarteto Fantástico, a equipe ganhou seus poderes depois de entrar em contato com radiação numa viagem espacial. Só que em What If Volume 1, número 36, de 1982, a gente vê o que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse recebido seus poderes. Aqui, Reed Richards segue corretamente as regras e a sua missão espacial é um sucesso, sem nenhuma catástrofe, então sem poderes. Assim, quando o monstro enviado pelo Homem-Topeira ataca, eles não teriam como derrotá-lo. Desse jeito, o quarteto usa a inteligência para encontrar o verdadeiro vilão, mostrando que mesmo sem poderes, eles têm coragem suficiente para serem considerados fantásticos. O Homem-Aranha é um dos mais importantes heróis da Marvel, e por isso ele é provavelmente quem mais tem histórias What If. Um dos seus momentos icônicos é quando Gwen Stacy, a sua namorada na época, morre nas mãos do Duende Verde. Isso muda drasticamente a vida do personagem, mas em What If Volume 1, número 24 de 1980, descobrimos o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse conseguido salvar Gwen Stacy. Em vez de tentar pegar a Gwen com a sua teia, o Homem-Aranha se jogou para pegá-la, assim salvando a garota. Só que com isso, ela descobre a sua identidade secreta. Então depois do susto, Peter pede Gwen em casamento. Só que dessa forma, o Duende Verde nunca perdeu a memória e sempre soube que Peter Parker era o Homem-Aranha. Então durante o casamento dele com Gwen, a polícia surgiu para levá-lo preso. Isso fez com que Peter tivesse que fugir e passa a viver a vida exilado, forçado a viver longe das pessoas que ama, incluindo a Gwen. E ainda no universo do Homem-Aranha, nos anos 90, o Venom era um grande sucesso. Um vilão psicopata na forma de Ed Brock, mas o que aconteceria se ele se unisse a um anti-herói psicopata? Em What If Volume 2, número 44, de 1992, vemos o que aconteceria se o Venom tivesse possuído o Justiceiro. Frank Castle estaria na igreja onde o Homem-Aranha se livrou do simbionte, e se unindo a ele, eles se tornariam um Venom ou um Justiceiro muito mais letal e violento, por incrível que pareça.
Ele teria matado facilmente o Rei do Crime. E o Homem-Aranha, o Demolidor e o Cavaleiro da Lua tentariam pará-lo, mas em vez do Venom possuir seu hospedeiro, seria Frank Castle o comandante da simbiose, mostrando que até mesmo o Venom tem medo de ir contra o Justiceiro. Um herói que tem muitas possibilidades de realidades alternativas é o Capitão América. Por isso, em What If Volume 1, número 44 de 1984, vemos o que aconteceria se o Capitão América fosse revivido hoje em dia. No caso, o Capitão foi trazido de volta do seu congelamento nos anos 60, mas e se isso não tivesse acontecido e tivesse ocorrido hoje? Inclusive independente da data da publicação dessa história, pensando em hoje mesmo, porque essa história ainda é atual. De primeiro momento, os Vingadores nunca teriam o Capitão como líder, e a equipe teria sido dissolvida. Clones do Capitão e de Bucky teriam surgido, criando o caos com a sua imagem, usando o símbolo que ele foi durante a guerra para impor ações, gerando segregação racial, entre outros problemas sociais também. Até que o Capitão de verdade teria sido descongelado e teria encontrado um mundo bem diferente do que ele deixou, fazendo de tudo para lutar ao lado de outros heróis como Nick Fury e Homem-Aranha, contra o clone que se passou por ele esse tempo todo, mostrando realmente o verdadeiro heroísmo. É uma história bem complexa e muito interessante de ser lida. Uma história que eu já fiz vídeo aqui no canal é a saga Aniquilação, e na HQ What If Aniquilação de 2007, a gente vê o que aconteceria se a onda de aniquilação tivesse chegado até o planeta Terra. Se o Drax não tivesse conseguido libertar Galactus, o Aniquilador teria continuado seu avanço, e durante essa época acontecia no nosso planeta a Guerra Civil dos Heróis. E esse conflito seria insignificante frente à onda de devastação. O Nova teria que juntar heróis e vilões, e com a ajuda dos Inumanos, transportar toda a onda de inimigos para a Lua, onde ela seria explodida para acabar com a infestação, inclusive com a intervenção do Vigia. Mas para que isso aconteça, o Nova, o Homem de Ferro e o Capitão América acabam se sacrificando. Também em 2007, a gente tem o What If Planeta Hulk, mostrando o que aconteceria se o Hulk tivesse morrido e Caiera tivesse sobrevivido. No arco original, a explosão da nave em que o Hulk foi levado ao planeta Sakaar matou a sua esposa Caiera. Isso causou a invasão do Golias Esmeralda na Terra no arco Hulk contra o Mundo. Mas e se tivesse sido ao contrário? O ataque de Caiera no planeta Terra como vingança pelo que fizeram contra seu amado seria muito pior. Totalmente sem remorso, ela devastaria a vida de todos, transformando os sobreviventes em escravos, passando 21 anos ocupados na construção de uma gigantesca estátua de pedra para honrar o seu querido Hulk. E para finalizar, normalmente a gente tende a acreditar que a cronologia oficial é onde tudo acaba dando certo e alterando algo ali, muita coisa poderia dar errado. Mas em What If Volume 1, número 20 de 1980, temos o que aconteceria se os Vingadores lutassem na guerra Kree-Skrull sem Rick Jones. Eu já fiz vídeo sobre a guerra Kree-Skrull, e nessa história, se você já assistiu, você sabe que Rick Jones foi peça-chave para o fim do conflito. Mas e se quando ele foi capturado por Ronan, ele tivesse sido assassinado? Nessa ótima história, a gente vê como o combate continuou e como a princesa Anneli organizou uma rebelião contra o seu pai, assumindo assim o comando dos Skrulls. E enquanto isso, a inteligência suprema usaria a essência de um morto Rick Jones para se auto-recriar, recuperando o império de Ronan e tomando o controle de volta, mas dessa vez ela entregando a liderança ao Capitão Marvel. E como Marvel e Anneli acabam tendo um romance futuramente, isso gera o fim da era de guerras entre as raças, fazendo com que eles se tornassem aliados e não mais rivais. Ou seja,
Rick Jones ter sobrevivido no universo original nessa história foi a razão dos conflitos entre as raças continuarem até os dias de hoje. Claro que existem muitas outras edições, como o que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido, ou o que aconteceria se o Wolverine tivesse matado o Hulk, ou até mesmo histórias que de certa forma se tornaram reais, e que inclusive dá pra fazer uma lista só sobre isso. Como o que aconteceria se Jane Foster tivesse levantado o martelo do Thor, ou o que aconteceria se o Hulk tivesse o cérebro de Bruce Banner. Então comenta aqui se você conhece alguma dessas histórias e qual é o seu What If favorito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.